Não se acostume em não voar. Não se acostume em não sonhar. Não se acostume em não arriscar. Está sofrendo? Mas eu gosto. Está te alfinetando? Mas eu gosto. Meu irmão, se você não mudar, você vai continuar embaraçado. Você vai continuar enrolado. Porque o que Deus podia, Deus já fez. Então vamos ao caso que me aconteceu e que eu baseei a minha reflexão desta noite. Preste atenção que eu fiz questão de transcrever e criei uma história em cima, e será a nossa reflexão da noite. Preste atenção. Semana passada, se não me engano foi terça-feira, quando eu estava de manhã, antes do meu café da manhã, mexendo no computador após as orações, preparando algum texto para a rádio, eu escutei um barulho na porta. A porta que é de ferro, né? Então tinha um barulho assim, ó. Mas o que é isso? Pensei que era um gato, um bicho. Hora que eu olhei da janela, eu vi um bem-te-vi, com a pena toda daquele jeito. E a perna dele, as perninhas dele, e uma das asas estava com um pedaço de corda de nylon. Eu pensei, deve ter passado a noite inteira aí. Falei, vou fazer uma obra de caridade, não vou matar o bichinho, vou soltá-lo, né? Hora que eu abri a porta e ele me viu, aí eu falei com ele, eu vou te ajudar. Meu filho, ele não quis me escutar. A hora que ele me viu, ele foi desesperado. Ele ficou pulando e tentando voar. E quanto mais ele mexia, mais ele machucava. Eu falei, mas eu não estou entendendo, eu estou querendo ajudar. Com muito custo, eu peguei o bem-te-vi. E ele, ó, sentindo o peito dele, o coração, ó. Falei, coitado, vai sofrer um infarto daqui a pouco. Deixa eu libertar depressa. Aí eu fui tentando ver onde que estava o início do nylon. Aí eu vi que estava solto. Aí eu fui tirando da perninha, tirando da asa. Me bicou 3 vezes o ingrato. Eu falei, não me bica não, estou te ajudando. E a dona Gilca lá, ai padre, ele vai voar? Eu falei, não sei, vamos fazer a nossa parte aqui, né? Aí fui tirando a cortinha de nylon, fui tirando, tirei tudo. Eu não sou doido de jogar o pasto para cima, né? Aí eu peguei o passarinho e pus lá na varanda, e eu fiquei olhando para ele. E ele quietinho olhando para mim. Eu falei, meu Deus, na minha cabeça, eu acho que ele achou que ele estava preso ainda. Que se eu fosse ele, na primeira oportunidade, ó, eu voava. Ele ficou quietinho assim, ó, e o coração, ó. Eu falei, coitadinho, gente. Aí eu bati o pé, ele fez meio assim, ó. Dei uma palma, aí ele assustou. Aí quando ele abriu a asinha e viu que estava tudo ok, né? Aí ele deu um voo, pousou ali na cerca da casa paroquial, no murinho, e ficou lá. Eu falei, o que ele vai fazer agora? Aí parece que ele viu que estava tudo bem, né? Aí ele começou a arrumar as penas com o bico, foi colocando as penas no lugar, mexeu a perninha para trás, para ver se estava solta mesmo, né? Abriu as asinhas. Aí eu olhei para ele e me falou, bem que vi. Eu falei, bem que eu te vi antes, né? Senão você estava na água, né, meu filho? Aí ele voou, e até hoje eu não vi o bem te vi mais. Depois eu indo para a rádio, geralmente eu vou rezando, me veio na minha mente que aquele bem te vi representava tantas vezes a minha vida. E eu, que o ajudei, representava na minha vida Jesus. Então eu fiz aqui 9 pontos que eu quero refletir rapidamente com você, porque me ensinou. São as 9 lições que eu tirei daquele bem-te-vi. Eu já ensinei você, em outras missas da família, que nós devemos ser eternamente alunos. Tudo aquilo que nos acontece quer nos ensinar alguma coisa. Eu já não disse aqui muitas vezes? Nós ficamos reclamando, xingando. Aí vai chegar na rádio atrasado, essa porcaria desse passarinho enrolado. Não, filho, você tem que olhar o que ele quer me ensinar. Por que ele caiu na minha casa e não caiu na casa do vizinho? Por que não foi ontem nem amanhã, mas hoje? Tudo tem um sentido. Eu aprendi com esse bem-te-vi 9 lições ou 9 questionamentos. Primeiro, quando eu fico lembrando daquele bem-te-vi, a pergunta que Deus me faz é: ele já estava enrolado, foi liberto, está livre. E na sua vida, Padre Christian, o que é que está enrolado? Na sua vida, o que está enrolado? O que não está do modo como você gostaria? Quais são as suas frustrações, as suas tristezas? O meu sonho era trabalhar onde eu estou, e agora enrolei. Não é nada daquilo que eu pensei. As pessoas não são tão amigas, o salário não é tão assim, numa situação parecida. Padre, o meu sonho era casar, e aí, casei, e a conclusão, enrolei. Não era o que eu sonhei, tudo diferente. E daí tem gente que está enrolado no namoro, tem gente que está enrolado com dinheiro, tem gente que está enrolado com doenças. Então aquele bem-te-vi estava enrolado numa cordinha de nylon. Qual é a nossa? Segundo,
Há uma leitura em Hebreus 12:12 que me diz: firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. O que é mão cansada? Não segura nada, né? O que é joelho enfraquecido? Não me segura. Tem gente que não segura nada e não está segurando nem a sua própria vida. Quando eu olhei para aquele bem-te-vi, ele tinha a cordinha de nylon nos pés e nas asas. A asa do passarinho, como se fosse a nossa mão. Aí eu vi que ele estava enrolado nos pés e nas asas. Na minha vida, nos pés e nas mãos. Quando a polícia prende um delinquente, ela algema o quê? As mãos. E quando ele é muito perigoso e dá num presídio, além de algemar as mãos, eles algemam o quê? Por quê? O caboclo não vai fugir. Quantas e quantas vezes nós estamos amarrados nas mãos, você não sabe como fazer. E quantas vezes nós estamos amarrados nos pés. Você tem 2 caminhos para escolher e você não sabe qual decisão tomar. Tem hora que você chega na sua vida que é uma bifurcação. Eu vou ou eu não vou? Eu digo ou eu não digo? Eu tento ou eu não tento? Eu quero ou eu não quero? Enquanto você não escolher, você não vai caminhar. É impossível caminhar em 2 caminhos ao mesmo tempo. E nem todos os caminhos são para todos os caminhantes. Segunda lição que eu tirei: quanta gente está com as mãos e os pés enrolados porque não tomam a decisão que deveriam tomar há muito tempo, porque falta coragem. Você sabe na sua vida o que não vai bem, ou não sabe? Você sabe. Você sabe na sua vida o que te causa sofrimento. Você sabe a situação que não tem futuro, e você não toma a decisão, e você fica esperando que o outro dê o primeiro passo. O outro não vai dar o primeiro passo. Você está como aquele bem-te-vi, com os pés enrolados, com a asa enrolada, sem poder andar, sem poder caminhar e longe de voar. Terceira lição: se eu ficasse olhando aquele bem-te-vi e pensasse assim, vou ficar aqui de espectador, vamos ver que hora que ele vai conseguir desenrolar. Qual seria o fim do bem-te-vi? A morte. Ele iria morrer. O que isso me ensinou? Quando eu estou enrolado, se eu tentar desenrolar sozinho, eu vou ficar mais enrolado. Tem gente que está enrolado porque não procura a Deus. Eu dou conta. Eu me liberto sozinho. Não estou enrolado, mas a hora que eu quiser, eu desenrolo. Eu estou embaraçado, mas a hora que eu quiser, eu desembaraço. Mentira! Porque a palavra me diz: conhecereis a verdade. Quem vai nos libertar é Jesus. Não é você que vai se libertar. Está enrolado? Está embaraçado? Deixa Deus pegar você. Deixa Deus carregar você. Outra coisa que me chamou a atenção foi que quanto mais, é a lição 4, ele tentava se soltar, mais ele machucava. E eu vi que ele estava se machucando, mas ele tinha medo de mim. Esta foi a lição 5. Eu não era a origem do problema dele, eu era a solução, mas ele tinha medo de confiar em mim. Eu tentava pegar e ele tentava fugir. Quantas pessoas acham que Deus não é a solução, mas é a causa do problema? Tem medo de Deus, não reza, foge da palavra, foge da igreja. Eu aprendi o contrário. Eu tenho que me deixar libertar, eu tenho que me deixar carregar, eu tenho que me deixar tocar. Versículo 6, ou melhor, lição 6. Estava lá tirando o nylon, coraçãozinho batendo. A hora que eu fiz assim para fazer uma gracinha, me deu uma bicada. Aí eu falei assim: ingrato, eu estou te libertando e você me bica? Quantas e quantas vezes eu fiz isso com Deus? Deus estava me libertando e eu estava bicando a Deus. Ah, Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus não quer saber de nada. As mãos de Deus não são para nos prender, as mãos de Deus são para nos libertar. Repita comigo: Deus não é a causa do meu problema, Deus é a solução do meu problema. Se aquele bem-te-vi soubesse disso, hein? Se aquele bem-te-vi soubesse disso. 7ª lição que eu aprendi: depois que eu tirei a linha do bem-te-vi, eu coloquei ele no alpendre, ele fez o quê? Nada, ficou.
não se acostume com o nylon do pecado que envolveu a sua vida. Não se acostume em não voar. Não se acostume em não sonhar. Não se acostume em não arriscar. Eu fiz a minha parte, mas o bem-te-vi tinha que fazer a parte dele. O que eu podia eu fiz, que foi libertá-lo, mas eu não podia voar por ele. Aquilo que Deus pode, Ele faz. Mas você tem feito a sua parte? Você tem arriscado voos mais altos? Você tem arriscado fazer aquele curso que você tanto queria, mas por causa de crítica você não fez? Você tem arriscado em dizer para a pessoa dos seus sentimentos, ou um medo de ser rejeitado não deixa? Você tem arriscado em ser melhor, em fazer diferença, em trabalhar melhor, em arriscar um outro curso, um outro trabalho? Você tem arriscado? Tem gente que já está livre, mas está igual aquele bem-te-vi, ó. Vamos ver o que acontece. Não vai acontecer coisa boa. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Uma coisa que eu não entendi, e até agora eu estou sem entender. Enquanto ele estava amarrado, ele tentou voar de todo jeito. Depois que eu libertei, ele não quis voar mais. Tem gente que está assim, não está? Enquanto nós estamos errados, tentamos ser felizes de todo jeito e não chegamos a lugar nenhum. Quando a gente encontra Deus e Deus liberta, muita gente para de sonhar. Ah, tá bom, não quero mais. Não, Deus nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. A consequência é a liberdade verdadeira. Oitava lição que eu tirei: eu tive que bater o pé e dar palma para ele acordar. Tem hora que Deus bate palma para a gente acordar, que nós estamos dormindo. Qual é a palma que Deus já bateu para nós? Pode falar ou não? São os problemas que aparecem. Tem gente que só reza porque apareceu um problema. Tem gente que só se converteu porque apareceu uma doença. Tem gente que só procurou igreja porque se arrebentou. Se tivesse, meu filho, ó, voando no céu anil, não estava nem tchum para as coisas de Deus. Tem hora que Deus bate uma palma e fala: vamos acordar? Vamos acordar para a vida, vamos voar, vamos sonhar, vamos conquistar. E a última lição que eu tirei: passado o susto, o passarinho foi, e eu fui para a rádio, e a vida continuou. Ter problemas é normal. Viver sempre com problema não é normal. O problema ele tem que passar. A tribulação ela tem que ser vencida. O desafio tem que ser superado. Eu tenho problemas, mas eu não sou um problema. Eu passo por tribulações, mas a minha vida não é uma tribulação. Porque se aquele bem-te-vi continuasse enrolado na cordinha de nylon, o fim dele seria a morte. Meu irmão e minha irmã, olha para cá. Falar que tem fé na hora da festa, na hora da saúde, na hora que uma criança nasce, na hora que você ganha um prêmio na loteria, isso até os bobos fazem. Tinha até um bobo que não era bobo nada. Ele estava no boteco, um cara chegou e falou assim: quer ver como aquele cara ali é bobo? Quero. Ô Tião, oi, vem cá. Vem cá. Ô Tião, fazer uma brincadeira com você aqui. Eles tiraram uma nota de 100 e tiraram uma nota de 10. E falaram com ele: escolhe uma das duas. Pegou a de 10. Aí ele foi embora, todo mundo na mesa rindo. Falou assim: viu? Esse é o Tião, mais bobo não tem. Tinha uma nota de 100 e uma nota de 10, e o bobo pegou a de 10. Um empresário na mesa falou assim: Tião não é bobo é nada. Ele falou assim: Tião, vem cá. Oi, só nós dois aqui. Por que que toda vez que eles colocam uma nota de 100 e uma de 10,
Ou você pega de 10? Porque eles acham que eu sou bobo, e eles vão fazer o teste várias vezes. O dia que eu pegar de 100, eles não brincam mais não. É verdade ou mentira? Meu irmão, tem hora que você tem que ser esperto nas coisas de Deus. A hora que você tem que provar que tem fé é no momento que você estiver enrolado, embaraçado, querendo andar e não anda, querendo voar mas não voa, e você consegue dizer: eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu espero em Deus. Aquele passarinho voando lá em cima, livre, feliz, ele dizer que crê é muito fácil, ele está até mais perto de Deus. Quero saber que aquele passarinho está todo enrolado, todo embaraçado, no chão, sendo presa fácil para tudo que é predador, e ele dizer: eu confio em Deus. Se a primeira é fé circunstancial, eu sou feliz, eu creio porque tudo está bem. A segunda é fé de opção, é fé de vida. Aconteça o que acontecer, eu tenho fé. Esta é a fé que nós devemos ter, enrolados ou não, embaraçados ou não, voando ou não, eu creio em Jesus, e no momento certo Ele vai me ajudar e minha vida vai desembaraçar. Essa situação que eu estou, ela vai se resolver. Mas como, padre? Preste atenção naquilo que você anda falando e naquilo que você anda fazendo. Pese na balança de Deus os sentimentos que você carrega no seu coração. Coração mau não desembaraça. Coração rancoroso não desenrola. A pessoa vai ficando mais enrolada ainda. Eu não vou em tal lugar porque fulano está lá, então eu não vou. Está perdendo você, porque fulano está lá achando uma beleza. Eu não cumprimento tal pessoa. Aí você vai colecionando embaraços na vida. Eu estou embaraçado com meu vizinho, não cumprimento ele. Eu estou embaraçado com meu colega de trabalho porque falei alguma coisa com raiva. Eu estou embaraçado com a minha namorada porque a traí. Estou embaraçado com meus pais porque perdi a confiança deles. Eu estou embaraçado nas minhas finanças porque eu gasto mais do que eu recebo. Eu estou embaraçado com meu melhor amigo porque eu falei o que eu deveria calar. Você está entendendo como que a vida vai embaraçando? Como que desembaraça, gente? Começa a fazer o certo e evitar o errado. Mexa a sua língua menos e abra o seu ouvido mais. Temos 2 ouvidos e uma boca. É para você ouvir o dobro do que você fala. Imaginem só se o nosso ouvido fosse aqui e uma boca de cá, uma de cá. Além da gente ser feio com o diabo, ninguém aguentava, meu filho. Com uma boca, ninguém já está aguentando. Imagina com 2 bocas. Deus que me livre, hein? Então é para você ver que nós temos que prestar atenção nas nossas opções. Porque muita gente faz o contrário. As ações são minhas, mas as consequências são de Deus. Você já pensou nisso? A pessoa está vivendo tudo errado. Enquanto está tudo certo, tudo bem. Hora que dá tudo errado, por que, meu Deus? Por que Deus fez isso comigo? Porque as ações são suas e as consequências são de Deus. Se as ações são suas, igualmente suas as consequências. O que é conversão? Não me liga de hoje. Conversão é desembaraçar-se, é desenrolar-se, é você ter uma vida livre e não uma vida presa. Repita comigo: nenhuma prisão provém de Deus. De Deus é só liberdade. Amém? Eu não vou entrar aqui em exemplos não, porque vocês são inteligentes e você sabe que um pingo é letra para quem sabe ler. Nenhuma prisão é de Deus. A porta da prisão já está aberta, mas Deus não vai te tirar de lá. O que Ele podia abrir a porta, você tem que querer
sair de lá. Tem muita gente presa e que gosta. Tá ruim, mas eu gosto. Tá difícil, mas eu gosto. A porta tá aberta, mas eu acostumei. Então, meu filho, com perdão da palavra, vá se danar para lá. Se você quer ficar preso, se você não quer que a sua vida se desenrole, você está gostando de sofrer, então você é um masoquista, e o sofrimento tende a aumentar. Se alguma coisa está doendo, eu tenho que mudar. Quando dói alguma coisa em mim, o que eu faço? Ai, gostoso. Ai, que delícia. Ai, não. Ô doutor, tá doendo aqui, ó. Eu quero me livrar daquela dor. Quando eu pego uma panela quente, e eu não sabia que ela estava quente, e na hora que eu a pego, aquele calor vai no meu cérebro manda o sinal para o dedo, está queimando. Qual é a minha tendência? É soltar na hora. Tem um alfinete na sua gaveta, no meio das suas coxas, ou talvez alinhavando uma roupa. Quando o seu dedo esbarra nele, qual é a sua reação? Ou não é assim que funciona? Por que tudo que nos faz sofrer, a gente tende a se afastar, mas não fazemos o mesmo na área sentimental e na nossa área espiritual? Está sofrendo, mas eu gosto. Está te alfinetando, mas eu gosto. Meu irmão, se você não mudar, você vai continuar embaraçado, você vai continuar enrolado, porque o que Deus podia, Deus já fez. Você que acompanha sempre essas pregações aí da sua casa, compartilhe, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha e principalmente, se puder, volte, escute de novo esta pregação. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus, quando abre uma porta, não há homem quem feche. Se Deus escancarou a sua... No meu caso, eu sou muito grato que Deus arrancou a porta. Deus arrancou a porta. Mas quando Ele abre uma porta, você acredita. Podem colocar o que for para você não passar pela porta. Deus apenas diz, paciência. Podem desviar o rio à vontade, mas mais cedo ou mais tarde ele chega ao mar. Não conheço o rio que não chega ao mar. Dizem, que não sou eu, que tinha um padre bem velhinho e um padre novo. E o padre velhinho disse assim, qual que é o seu sonho? E o padre jovem, é conhecer Roma, a cidade eterna, o Vaticano. Vou te levar. Ah, que lindo. Para que você se ordenou padre? Porque eu quero estar perto de Jesus. Que lindo. Para que você atende os doentes? Porque eu quero ver nos doentes Jesus. Perto do doente, eu me sinto perto de Jesus. Que lindo. Por que você batiza as criancinhas? Porque são puras. E quando eu batizo a criança, eu me sinto perto de Jesus. E isso, estão indo para Roma. Meu filho, no meio do Atlântico, veio um pé de vento e o avião começou a tremer. Nisso, o mais idoso pegou o terço tranquilamente, falou assim, toda vez que eu vou acontece, mas essa vez está mais forte. Aí o padre mais novo, nunca tinha voado de avião, já falou, ai meu Deus. Aí o piloto, senhores passageiros, favor colocar o cinto e não andar pela aeronave. Estamos passando por uma pequena turbulência. Pip. Aí o mais novo, o que está acontecendo? Não sei, eu sei que o negócio está aumentando. Eu sei que o negócio está... Aí caíram as máscaras. Aí o mais novo falou assim, ai meu Deus, primeira vez já dá uma tragédia dessa. Aí o padre mais velho falou assim, eu acho que o seu sonho vai se realizar. Não. Eu acho que nós estamos indo para perto de Jesus. Aí o mais novo falou assim, pelo amor de Deus, não fala uma desgraça dessa não. Meu irmão, é uma história, Uma história. Mas brincadeira à parte,
E não era eu, hein? Não era eu, hein? Olha, eu estou contando isso porque pode ter a fé que tiver, todos nós temos uma interrogação quando alguém fala assim: um dia você vai morrer. Na cabeça da gente não cabe a ideia de que um dia nós vamos morrer, porque a gente vê muitos outros, mas a gente não pensa que um dia ela vai também. Pss, pss. Aí não adianta, não, eu quero que você me ajude a carregar. Meus irmãos, até os padres, na hora que a morte bate para nos chamar, o coração ele treme, porque o medo do desconhecido. Jesus foi muito esperto. Ele falou que existia uma vida eterna. Ele nos incentivou a ser santos para irmos para lá. Ele disse que quando estivesse lá ele voltaria, mas ele não falou como. Eu sei que existe, mas como existe, eu não sei. Padre Christian, o que acontece quando a gente fecha os olhos? Eu não sei. O que acontece quando a gente está no último suspiro? Eu não sei. E vou te falar uma verdade: quem falar que sabe, está mentindo. Ninguém sabe. Por isso que nós temos que agarrar na fé. A pessoa que tem fé, ela vê a morte de uma outra maneira. Pergunte para quem está do seu lado: você é uma pessoa de fé? A sua fé opera milagre? A sua fé vence batalha? Olha pra cá. Não vou contar nem quanto, nem quem, nem onde, mas eu vou contar. Vocês não sabem quantas vezes me olharam de cima e embaixo. E muitos diziam: é um menino. Mas Deus estava abençoando. Sempre tive fé, e pela fé nós vencemos. Nunca tive capacete, nunca fui treinado muito para a batalha. Muitos nem acreditavam que eu fosse conseguir carregar uma espada. E apesar de não ter nada disso, Deus tem feito maravilhas em mim. Deus tem feito maravilhas através de mim. Deus tem feito maravilhas apesar de mim. Não que eu seja uma exceção, mas uma coisa eu falo com tranquilidade que eu tenho: eu me considero um homem de fé. E se você for também um homem de fé e uma mulher de fé, você vai enfrentar os gigantes que estão no mundo, e Deus lutará a seu favor. Meu irmão, está em Apocalipse: Deus, quando abre uma porta, não há homem quem feche. Se Deus escancarou a sua... No meu caso, eu sou muito grato que Deus arrancou a porta. Deus arrancou a porta. Mas quando Ele abre uma porta, você acredita. Podem colocar o que for para você não passar pela porta. Deus apenas diz: paciência. Podem desviar o rio à vontade, mas mais cedo ou mais tarde ele chega ao mar. Não conheço o rio que não chega ao mar. Pode fazer represa, pode pegar a sua água, ele tem um meio de chegar no alvo. Deus tem um caminho para você, e se você não for fiel a ele, você vai se perder. Ninguém te despreze por seres jovem, mas torna-te exemplo para os outros. 1 Timóteo 2:22. Ninguém despreze os jovens que aqui estão. Você pode ser padrão de conduta para os outros. Deus não nos mede pela idade, Deus nos mede pela conduta. Deus nos mede pela fé. Nós não temos valor para Deus pelos anos vividos, mas pela intensidade da nossa vida. 1 João 2,14. Jovens, eu lhes escrevi porque são fortes. Vocês são fortes. Quem é jovem, repita: eu sou forte. Jovem de todas as idades: eu sou forte. Não porque eu tenho músculo, não porque eu fui treinado, mas porque eu tenho fé. E é pela fé que eu vou vencer. Amém? Diga com firmeza para quem está do teu lado: a tua vitória só virá pela fé.
Fale isso aí. Só pela fé. Você entendeu ou não? Cutuca a pessoa e fala: você entendeu? Olha, a sua vitória não virá quando começar a namorar, não virá quando ganhar prêmio, não virá quando você melhorar de saúde. A sua vitória virá quando a sua fé for uma fé ativa. O que é uma fé ativa? É uma fé que faz. Qual que é o slogan da CEMIG? O desafio é a nossa energia. O cristão, ele funciona assim: o desafio é que me dá força para vencer, força para lutar. O desafio é a minha energia. A fé é que me move. O Senhor chamou jovens para serem fortes em tempos difíceis. O Senhor é o meu pastor e nada. Tem jovens que não rezam assim. A internet, nada me falta. O celular está comigo, nada me falta. A televisão está no meu quarto, nada me falta. A segurança de muitos jovens é aquilo que não dá segurança. O cartão de crédito é o meu pastor, nada me falta. Você já ouviu um comercial assim? Tem coisas que o dinheiro não compra, para o resto tem o cartão Mastercard. Já escutaram essa? O problema é que Deus diz para você não se preocupar com o resto, mas para você investir a sua vida naquilo que o dinheiro não compra. A sociedade quer que você se preocupe com aquilo que o dinheiro compra. Por isso que é celular, é televisão, é net, é roupa, e vamos comprar, e trocar carro, e tudo é consumismo. Porque falta-nos o olhar de Deus para a nossa vida. Eu não estou dizendo que você tem que ser pobre, que você não possa ter nada. Isso nos rodeia para facilitar a nossa vida, mas não é o fundamento da nossa vida. Não importa, hoje em dia muitos dizem: padre, não importa se é certo ou se é errado, importa que eu seja feliz. Essa felicidade tem que ser conjugada com a cruz de Cristo. Me faz feliz? Mas o Senhor aprova? É bênção do Senhor para mim? É desejo do Senhor para mim? Porque tristeza com Deus é plantação de felicidade. Você está plantando entre lágrimas, colherá com alegria. Felicidade sem Deus é ilusão. Amanhã é sofrimento. Os jovens não podem trocar a felicidade de Deus pelo prazer do mundo. E eu já disse e repito sem vergonha: o pecado é bom, e principalmente os pecados de jovens. Aí que põe bom nisso. O problema não é o pecado, o problema é a consequência do pecado. Na hora até que é muito bom, mas depois o mal começa a cobrar. Você fez, agora virão as consequências. Salmo 110, versículo 3 diz: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os jovens. Salmo 110, versículo 3. Deus olha para os jovens com esperança. Deus olha com os jovens com um olhar promissor. Você pode mais. Você pode? Eu posso? Fui pesquisar as qualidades de quem é jovem. Aí eu cheguei à conclusão que eu estou bem jovem ainda. Quais são as qualidades de jovem? Eu falo, vocês repetem: força, energia, vigor, trabalho, vida, disposição, aventura, rapidez, inteligência, alegria e coragem. Jovem não é assim? É por isso que o pai fica
segurando, puxando, que ele quer fazer tudo. Não, não machuco, não, comigo não acontece, porque é a fase do novo, é a fase da juventude. Se você tem tanta energia assim, você tem que canalizar a sua energia. Me entenda bem, você tem no seu sítio uma mina de água. Tem alguém no nosso meio que tem sítio, que passa com córrego lá, mina? Levanta o dedo. É para não deixar eu mentir, certo? Se você não canalizar aquela água será o quê? Desperdiçada. Deixa ela embora, ela vai passando, não muda. Se você canaliza aquela água, você tem água para tomar banho, você tem água para cozinhar, você tem água para plantação, você tem água para os animais. Você usufrui o máximo que aquela nascente pode te dar. O jovem, ele é uma nascente de emoções, uma nascente de força. Canaliza isso. Só que tem um problema. Deus vai falar para você: canaliza a tua força para a conversão, para que você se torne melhor. O mundo vai dizer: canalize a sua força para a perversão. Por isso que tem muito jovem que poderia ter uma vida inteira de bênção, mas ele canalizou para as drogas. Vai acabando com a saúde, vai acabando com a família. Sabe qual que é o pior que as drogas acabam? Vocês não sabem ainda não. É o nome. A pessoa, quando perde o nome, ela pode até mudar de vida, ela não será acreditada mais. A droga, ela tira isso, e a pessoa fica cega. Ela acha que ninguém sabe, só ela sabe. Outro problema que tem tirado muito a juventude: a bebida. Bebem achando que o mundo vai acabar. Aí bebem, passa mal e cai. Bebe, passa mal e cai. Aí ele começa, ele não consegue parar. Aí não arruma trabalho, não consegue estudar, não consegue se casar, não consegue nada por causa da bebida. Eu não vou pedir para levantar as mãos, mas tem muitas mulheres que sofrem no casamento por causa da bebida do marido. A bebida é uma tragédia. Canalizou energia para a perversão e não para Deus. Outros canalizam para a pornografia, sites pornóticos. Ele tem um relacionamento com alguém, ele já está pensando em levar a pessoa para a cama. Ele não consegue ter um relacionamento de amizade, um relacionamento de troca, um relacionamento afetivo. Ele só consegue ter um relacionamento sexual. Ele não consegue ver alguém e pensar que pode ser meu amigo. Ele já quer transar com a pessoa. E isso tudo é a energia do jovem, mas está sendo canalizada para ruim. Tem muita gente que canaliza para o lado bom: prática de esporte, academia, caminhada, corrida, natação, estudo, namoro sadio, investir a sua energia na obra de Deus. Tudo é questão de onde eu quero canalizar a minha energia. Vocês lembram? Hoje em dia não é muito simples. Tem aquele, chama ok-tok, aqueles radinhos. Tem ok-tok hoje. Vocês lembram um tempo atrás, quando não tinha ok-tok, e que eles iam reformar ou fazer alguma mexida nessas rodovias BR, que eles fechavam um lado, aí os carros passavam de um lado, depois fechava aqui e abria lá. Como que o rapaz de cá sabia que podia liberar para os tilavins se não tinha ok-tok? Era um toquinho vermelho, era um pauzinho. Eles pegavam um toco, pintavam ele de vermelho. Hora que passava o último carro, ele colocava pare e falava: entrega para mim. Aí ele ia dirigindo, chegava, entregava o toquinho. Quando entregava o toquinho, ele siga, e os carros iam. Tinha gente que a gente não sabe por que levava o toquinho embora. Os carros passavam, o cara com o raio do toco passou e foi embora. E o rapaz aqui, ó, e não via nada. Aí, coitado, até que o outro aparecia lá na frente, todo suado: ô, libera aí, cadê o toco? Eu tô aqui.
eu já mandei. Oh meu Deus, tinha gente que fazia de sacanagem mesmo, de maldade. Vocês lembram disso? Eu já peguei 2 vezes uns toquinhos, a gente passa, entrega assim, toma, muito obrigado, tadinho, pessoal, amigo, tem que ajudar. Agora eu tenho uma pergunta: quem passou nessa reforma e pegou esse toquinho e levou o toquinho para casa, ele quer fazer o que com esse toquinho? Eu quero que alguém me responda o que ele vai fazer com esse toquinho. Gente, ele não vai fazer absolutamente nada. Foi uma brincadeira de mau gosto, é uma coisa inútil. Eu contei esse caso, sabe por quê? Porque o toquinho é um sinal. É um sinal de que eu sou o último e que pode liberar, porque esse aqui será o primeiro. O mundo de hoje não quer que você assuma que em certos lugares tem que ser o último, pode ser o primeiro. E o mundo de hoje te oferece muito toquinho, e você vai pegando toquinho todo mundo. A hora que chega o fim da sua vida, você vê que a sua vida foi feita só de toquinho, e você se pergunta, qual a utilidade disso? A pergunta é uma só: jovem, por que você faz aquilo que faz? Qual é a sua motivação? Por que reter para você aquilo que não faz a mínima diferença na sua vida? Para que colocar aquele toquinho dentro do carro? Para que colocar na sua vida tantas coisas que não te acrescentam nada? E a pessoa vai enchendo a vida de toquinho e coloca toquinho nisso. Hoje em dia a sociedade está de toquinho. Eles querem que você adquira coisas que você não precisa, mas eles colocam na cabeça de que você precisa. O que dá sentido à sua vida? Você já teve anemia? Quem já teve anemia? Como que cura anemia? Primeiro é comendo bem. Quem tem anemia é porque come mal. Então coma bem. Fígado quase cru, bate com beterraba, bate com suco de couve, espinafre, e bebe aquilo em jejum. Uma benção. Quem tem anemia espiritual, a anemia não fica fraco? Tem gente que está fraco na fé. Então tem uma vitamina para você tomar que eu inventei, é BMO. Padre, eu tenho uma anemia espiritual, eu já tomo um comprimido, está aqui, BMO. O que é BMO? Bíblia, missa, oração. BMO. Se você está fraco espiritualmente, leia a Bíblia, vá à missa e reza que você cura a anemia espiritual, para você ser forte como como Davi. Davi, ele se tornou forte em Deus. A vitamina dele era a amizade com o Senhor. Viver a juventude para a glória de Deus. Repita: viver. Finalizo com casos, aí nós vamos rezar um pouquinho. Tinha um homem coveiro que foi fazer uma cova. Ó querida, ó querida, ó querida Clementina. E ele estava tão animado, coveiro novo, animado. E ele foi cavando. E ele desceu para a cova. A hora que ele estava lá embaixo, ele tentou subir e não conseguiu mais. Oh meu Deus, eu estou preso. Meu Deus, me tira, socorro. Quem vai entrar no cemitério para curtir uma voz de dentro de um túmulo? Socorro. Você vai? Socorro, me tira, eu estou aqui embaixo. Opa, aí que o povo correu mesmo. Aí ele foi e deitou e ficou olhando as estrelas. Falou assim, não, e foi anoitecendo, um frio. E ele encolhido, falou, meu Deus, quem vai me tirar? Aí ele escutou uns passos. Ele falou assim, quem será? Aí ele ficou olhando, aí apareceu um rosto assim, ó. Graças a Deus! Oh, me ajuda a sair daqui. Me tira daqui que eu estou morrendo de frio. É claro que você está com frio.
Os maldosos tiraram toda a terra de cima de você. Não preocupa que eu vou julgar tudo de novo. Eu queria dar só um conselho para os jovens. Essa história é para você não me esquecer. Amanhã essa história espalha em Divinópolis, né? Mas é só para você guardar o sentido. Cuidado para quem você pede ajuda quando você estiver no fundo do buraco. Se você pede ajuda a alguém que está pior do que você, ele não tem condições de ajudar você. Procure ajuda naqueles que são homens e mulheres de Deus. Tem muito jovem que caiu no buraco da droga, mas ele pede ajuda aos colegas que usam droga. Tem gente que está no buraco do álcool, ele pede ajuda aos colegas de bar. Tem gente que está no adultério, ele pede ajuda a maridos adúlteros. Então peça ajuda a pessoas que sejam amigas de Deus. Ajuda errada, conselhos equivocados e empurrãozinho ao contrário acontece quando quem está precisando de ajuda quer ajudar. Repita comigo: preciso estar cheio de Deus para falar de Deus. Preciso ser de Deus para testemunhar a Deus. Preciso ser vencedor em Deus para vencer o mundo. Não esqueçam a história do coveiro, que é fantástica. Venha participar conosco dos 21 dias para ter o melhor ano da sua vida. Basta clicar no link aqui embaixo, fazer sua inscrição e você já será direcionado para a plataforma onde vamos fazer as meditações e exercícios para começar o ano novo, com um ânimo diferente e com a força que vem de Deus para vencer as dificuldades e fazer acontecer novas oportunidades. Vem com a gente!